Bom dia a todos, estamos iniciando mais um Homens S.A. Dessa vez nós estamos com o nosso amigo Luciano Manga. Ele vai trazer a reflexão, seguindo a nossa trilha ali do livro, Caindo para Cima. E, Manga, eu já quero passar para você, e aí depois o pessoal vai entrando e a gente vai debatendo um pouquinho. Você pode trazer o tema aí, se apresenta também para quem não te conhece ainda, tá bom? Fique à vontade. E o nosso encontro vai até às 9 da manhã. Então, uns 35, 40 minutos aí, seria bacana a tua reflexão, para depois a gente ter tempo de conversar sobre ela também, tá? E aí tá contigo. Tá joia, tá bom. Bom dia, pessoal. Sou Luciano Manga, eu sou pastor da Vineyard, no Rio de Janeiro. Eu coordeno também 3 estados no processo de plantação de igrejas, de mentoreamento de pastores. Então, hoje eu tenho desenvolvido esse papel, né? E, e, e estou envolvido com a questão da espiritualidade há mais de 15 anos. Eu comecei, a princípio, caminhando com alguns irmãos. Nós estávamos conectados com o Renovare dos Estados Unidos, lá do Richard Foster, e depois nós nos desligamos e iniciamos uma jornada de espiritualidade chamada Peregrinos, onde o Wesley fez parte, e durante esse período todo nós tivemos encontros como esses, né? Encontros semanais, era toda quarta-feira. Nós nos encontrávamos, na época, eram encontros presenciais, e durante a pandemia, os encontros acabaram se tornando online. Então, foi um período assim extraordinário de relacionamento, de conhecimento, né, no campo da espiritualidade, conhecendo vários autores e autoras. Um deles é o Richard Rohr, que nós estamos aí dando uma mergulhada nos textos dele, né? E outros. Então foi assim, foi muito marcante. E o grupo acabou fechando o ciclo o ano passado. No ano passado nós fechamos os ciclos aí de mais de 15 anos, né? Então cada um hoje está seguindo aí uma jornada, acabou se unindo com outros grupos. Eu juntamente com outros amigos que faziam parte desse grupo, nós ainda temos tido o hábito de nós nos encontrarmos. Então a gente sai para almoçar, trocar experiências. Então tem sido assim muito, foi um negócio muito, muito interessante e muito significativo para mim nessa jornada de espiritualidade. Tá bom? Hoje nós vamos dar uma como é que eu poderia dizer? Vamos dar uma observada, né? Vamos refletir um pouquinho aí nesse capítulo do Richard Rohr, Tropeçando na Pedra de Tropeço. Eu dividi aí esse capítulo em 3 partes. Eu só tentei ser um pouquinho mais pedagógico com esse texto. Primeiro a gente vê aqui, né, que o Rohr, ele nos convida a... essa é a proposta do Rohr, né? Ele nos convida a explorar um caminho espiritual, e eu diria a partir de uma perspectiva única, uma perspectiva que abraça aí o conceito de queda ou de tropeço, né? E isso como um passo necessário nessa nossa jornada ascendente, né? Em direção àquilo que todos nós, de uma certa forma, buscamos, que é a maturidade espiritual. E aí o primeiro ponto aí que eu apresento é essa questão de abraçar o paradoxo, né? Então o Rohr, ele desafia a gente
um pensamento, né, na visão dele, um pensamento convencional, sugerindo aí que o tropeço, muitas vezes, a gente acaba vendo essa questão de tropeços ou de dificuldades como uma experiência negativa, né? A gente, às vezes, uma frustração pela qual nós passamos, às vezes, algo do qual a gente não atinge, a gente acaba vendo isso como uma experiência negativa. Só que, às vezes, essas questões pelas quais nós enfrentamos, ela, na verdade, pode ser algo extremamente positivo, pode ser algo extremamente transformador no nosso crescimento espiritual, né? Eu sei que alguns aqui do nosso grupo são líderes, são pastores, né? Estão envolvidos em alguma área, e todos nós, de uma certa forma, nós passamos por isso, né? Situações que a gente fica dizendo, mas por que isso, né? Só que lá na frente a gente vai perceber que talvez aquela experiência ali, aquela situação, ela trouxe algo significativo na nossa, até mesmo na nossa relação com Deus, na nossa espiritualidade, né, nos nossos relacionamentos. Então, o Rohr aqui, ele enfatiza, né, e aqui está dentro do que eu coloquei aqui como esse tópico, né, a importância da gente abraçar os paradoxos. A gente tem que abraçar os paradoxos da vida, onde as nossas maiores lições, muitas vezes, elas emergem da onde? Dos nossos fracassos, dos nossos erros, né? Dos momentos de vulnerabilidade. São em momentos assim que a gente, de uma certa forma, cresce. Só que isso é um paradoxo da vida, né? E a gente tem que abraçar, não adianta a gente descartar, enfim. Então, aqui na visão do autor, as nossas atividades, ele deixa isso muito bem claro nesse texto, ou melhor, nesse capítulo, que as nossas atividades, elas são motivadas pelo nosso ego. E aí ele fala isso, e isso está conectado na primeira metade da vida, onde, e aqui eu coloco entre aspas, né, pode nos levar a um sofrimento necessário, que em última análise, né, acaba nos impulsionando a uma espiritualidade que eu entendo ser uma espiritualidade mais profunda, uma espiritualidade mais autêntica. Então, gente, é um aprendizado. Uma palavra que tem assim, me visitado esses dias é ciclo. Parece que a gente vai passando por ciclos, principalmente na nossa jornada espiritual, né? Tem momentos que eu estou me lembrando aqui do Henry Noel, que ele tem um livro dele, que na verdade é o último, seria quase que um diário final da vida dele, mas ele trata uma questão da oração, que ele diz que nesses últimos dias, né, da jornada dele, a oração parece que Deus ficou longe, mas ele sabia que Deus estava próximo, né? Então, são ciclos que tem momentos que a nossa vida de oração é uma coisa maravilhosa, né? Mas tem momentos que parece que é uma secura. Mas tudo isso é, é algo que está aí nos ajudando, né? Nesse aprofundamento de nós
vivenciarmos uma espiritualidade que eu chamaria, né, de uma espiritualidade autêntica. Então, essa queda aí, na opinião do Rohr, ela destrói as ilusões do ego. E, lógico, nos direciona a um encontro muito mais profundo com a graça, com a sabedoria de Deus. E é isso que nós precisamos, né? É nós nos encontrarmos, nós nos aprofundarmos com a graça e com a sabedoria do Eterno. Vamos lá para o segundo ponto. As transformações através da queda. E aqui eu faço uma pergunta, que eu cutuco vocês, né? E me cutuco também, né? Será que nós já passamos por transformações, ou estamos passando por termos vivido momentos de fracasso, de perda, de crise? Né? Será que esses momentos nos transformam? Ou estão nos transformando? Porque talvez estejamos passando, né? Eu estou passando por um momento de transição, de mudança de ciclo. Isso tem causado em mim uma crise. Uma crise. Estou vendo assim que eu sinto que Deus está, de uma certa forma, me direcionando para outro tipo de desenvolvimento, até mesmo de relação com algumas questões, mas isso causa em mim, ou está causando, na verdade, está causando uma crise. Né? Só que eu sei que isso vai proporcionar uma transformação na minha vida, mas ou passar por ela, ou estar passando, é um negócio, né, que a gente tem que discernir e que a gente tem que estar aberto, né? E então a queda, né, ou o tropeço, eu coloquei para vocês, né, pode eliminar os nossos apegos às atividades superficiais e nos ajuda a, na verdade, a gente focar e a gente se concentrar naquilo que realmente importa. Então, a gente tem que estar atento diante de alguma situação pela qual nós estamos passando, o que esse negócio está me ensinando, não é? O que isso está trazendo para mim, o que importa nessa questão. Então, gente, o Ró realmente ele dá uma cutucada na gente, porque eu já vim de algum contexto religioso que você não podia demonstrar suas vulnerabilidades, você sempre é para cima, tudo é para cima. Não tem, não pode ter dificuldade, não pode ter sofrimento. Se tiver algum sofrimento, que você está em pecado. Se você está passando por algum aspecto um pouco mais complicado na vida, alguma coisa está errada. Aí você fica olhando, pô, quem está errado? Não tem nada errado, mas isso acontece. Então, abraçar, gente, a nossa própria vulnerabilidade e limitações, na verdade, pode levar, sim, a um sentimento muito mais profundo de compaixão por nós mesmos e de compaixão pelos outros. Então, o aspecto de nós vivenciarmos ou experimentarmos a vulnerabilidade e até mesmo as limitações, esse negócio vai produzir alguma coisa profunda em nós, sabe? De dizer, espera aí, isso é real. Né? E você consegue também ver a dor do outro, você também consegue enxergar que o outro também acaba passando e experimentando momentos que são momentos difíceis, não é? Então, a queda ou tropeço, na linguagem do Rohr, promove transformações profundas aí
na nossa espiritualidade, na nossa jornada, na nossa caminhada. E, por último, eu chamo aqui o dom da queda. Porque, na perspectiva do Ró, cair é uma dádiva. Tropeçar, meu, é uma dádiva. E o que ele pontua é que é realmente uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de humildade, uma oportunidade de despertamento espiritual. Então, se nós estamos vivendo momentos que, para nós, são, existencialmente falando, são difíceis, tá? Não se preocupe. Isso é um dom, isso é um presente. Eu usei aqui a palavra, é uma dádiva. Pastor, você está olhando a minha cara? Hã? Eu não sei se você está olhando, eu não sei se você está... Bom dia, aqui é o José Nascimento. Sim. Eu tô te ouvindo e não repare as minhas caretas, eu estou dando risada sozinho. Eu passo esse dom para algum amigo, estou brincando. Essa bênção eu determino sobre a vida dos meus inimigos, tá? Estou brincando. É porque na linguagem, né, na ótica do Richard Rohr, é alguma coisa que, cara, vai trazer crescimento, vai nos fazer mais humildes, né? Vai trazer um despertamento espiritual, alguma coisa assim muito, muito extraordinária. Só que, cara, isso aqui, dentro de algumas propostas ou de alguns pensamentos teológicos, isso aqui é uma aberração. Uma aberração. Não é? Isso aqui, o que o Rohr está apresentando, cara, em alguns meios aí do qual eu já convivi, cara, é um absurdo. Isso aí vai colocar o Rohr na fogueira. Queima, porque isso aí... Mas se a gente olhar para a nossa própria vida, a gente vai perceber que tem algumas coisas pelas quais nós enfrentamos que, no nosso ponto de vista, são situações frustrantes, limitadas, ou que trazem limitações, se a gente perceber, a gente vai ver lá na frente o quanto isso trouxe a nós um certo crescimento, maturidade, nós nos tornamos pessoas mais humildes, mais acolhedoras, corações mais abertos, a gente dá mais o nosso ouvido, a gente fala menos, a gente ouve mais. Não é? Tudo fruto dessa dádiva, desse dom. Né? E aí, gente, as nossas feridas, elas podem se tornar fonte de cura. As nossas feridas, elas podem se tornar fontes de sabedoria. Não é? Então, é isso que o Rohr, que é um capítulo curto, né? Mas, cara, destroça. Ontem, quando eu estava refletindo, eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso porque também se encaixa no meu momento de vida, né? E tal, com certeza, no momento de vida que talvez você aqui, né, nesse encontro, talvez você esteja dizendo, cara, é bem isso mesmo, esse momento está me trazendo experiências muito profundas e eu quero ver lá na frente o que isso vai trazer na minha espiritualidade, naquilo que eu estou desenvolvendo, né? O que isso vai poder aí me acrescentar, não é? Na nossa vida. Então, esse é o caminho, ou melhor, o convite do Richard Rohr, no sentido de nós explorarmos aí um caminho espiritual, né, a partir de uma perspectiva que nos faz abraçar o conceito do tropeço.
como um passo, né, importantíssimo na nossa jornada, e eu chamo assim de uma jornada ascendente em direção a essa maturidade espiritual que cada um de nós, de uma certa forma, tem buscado. Tá? Eu fico por aqui. Eu acho que aí a gente pode ouvi-los e ouvi-las. Tá bom, é isso. É isso, Fabiano. Eu acho que está de bom tamanho. Obrigado, Manga. Como você disse ali, é um capítulo curto, mas é muito profundo. O que ele tem de curto, ele tem de profundo. Obrigado aí pela tua disponibilidade, pela tua palavra. E agora aí, pessoal, levanta a mão aí. Acho que o Rômulo pode parar de compartilhar a tela ali. E o Nascimento já quer falar. Fique à vontade, Nasce. Abra o microfone, manda ver. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Rômulo, né? Obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua reflexão. Assim como vocês, eu sou um desses caminhantes ao longo de toda a vida, eu falo que eu sou um improvável, né? E que Deus, pela sua graça, como você falou no início, misericórdia, vem cuidando de mim. A única coisa que eu coloco é o seguinte: os meus amigos daqui sabem que eu sou super sincero, né? Eu tô vendo o Rogers aqui. Esses dias eu tomei um café com o Rogers e ele perguntou: Nascimento, você tem amigos? Eu falei: cara, eu não tenho amigo, eu só tenho Jesus nesse momento, porque o resto são caminhantes e conhecidos, né? A reflexão é muito boa, mas o meu questionamento, não é questionamento, mas a minha provocação sempre é a seguinte: eu vivo debaixo da graça e de um Deus bondoso. E temo, assim, quando a gente fala assim, eu tenho que passar pela cruz para aprender. Eu tenho passado por isso. Em 2015 eu estava muito bem e levei um tombo e ainda continuo me arrumando. O Senhor tem cuidado de mim e alguns bons e poucos amigos. Poucos, assim, né? Eu até comentei com o Rogers. Falei: Rogers, não tenho amigos. Ele ficou assustado. Eu falei: nem eu falei: nem você, porque eu te conheço há poucos anos. Amigo, para mim, é mais profundo, né? É uma construção diferente para a gente chamar de amigo. E eu fico meio preocupado quando a gente... É aquele amigo de Jó, né? O Jó estava rapando as feridas e os caras vinham dar aqueles conselhos. O Sandro Silveira é meu amigo e a gente é super sincero, né? Eu digo assim: caramba, o cara vem falar para mim: cara, não se preocupeis, não desanime, dinheiro é só uma consequência. E aí você com um monte de boleto para pagar. E aí eu digo assim: então tá bom, se é só uma consequência, faz um Pix para mim, né? E esse Pix não vai vir. Então, eu acho que assim, é muito cômodo para o escritor e é muito cômodo para mim dar um conselho para alguém quando eu estou por cima da carne seca. Quero ver você estar no meio da depressão, quero ver você ter perdido um ente querido, a Jamanta da Covid ter passado pela sua casa, a crise ter passado pela casa. Então, só assim para a gente também não ficar tão conformado com aquela história: a luta vai passar, aprenda na luta. Sabe, assim, quem bate não sente, quem apanha sente muito, né? Então, eu também quero conhecer mais o escritor para saber as lutas que ele passou, os perrengues que ele passou, até para ver, depois o Fabiano, que gosta do escritor, também me fala, para ver o quanto de calo tem nessa história, né? Então, é isso, só isso. Beijo a todos, bom dia. Desculpe o meu desalinho com o pensamento do escritor, mas o meu jeito é meio protestante. Mas é isso mesmo, né? Temos que ter os pontos contrários. Manga, se quer comentar algo, fique à vontade. Eu, assim, dentro do que o Nascimento coloca, realmente tem um pensamento teológico do sofrimento, que, na verdade, aí a gente está trabalhando toda uma questão de um pensamento teológico desde Santo Agostinho, que trabalha esse aspecto do sofrimento, e hoje tem uma linha
teológica que altera isso, que trabalha o conceito de felicidade. Eu acabei de ler um livro de um teólogo aqui da PUC, aqui do Rio de Janeiro, que é a tese de doutorado dele, que chama-se Teologia da Felicidade, do Sérgio. Eu não lembro sobre o sobrenome dele. E ele trabalha todo esse aspecto de que Jesus veio trazendo a felicidade, não o sofrimento. Então, realmente é algo para se pensar de que encontrar felicidade em tudo aquilo que nós, de uma certa forma, vivenciamos, encontrar felicidade no outro. Então, ele vai trabalhando um outro conceito que é diferente do que o pensamento do Rohr, né? Apesar que o Rohr, ele lógico, já passou por situações, mas eu acho assim, sabe, Nascimento, que ele está colocando aqui essa questão da dificuldade ou do tropeço, a gente não esquentar muito a cabeça com isso. Tipo assim, só que acontece que eu vou aprender alguma coisa com esse troço, mas não virar aquela coisa, sabe? Não, eu não preciso sofrer. Esse negócio de que eu preciso sofrer, cara, isso não é Jesus. Aí que está o pensamento de Agostinho, que e aí eu estou com você, Nascimento. O pensamento de Agostinho, para mim, é angustiante, já diz, angustiante. É angustiante. Eu não abraço o pensamento de Agostinho, que é essa coisa do sofrimento, sabe? Que a gente tem que sofrer. Não tem nada. Jesus veio trazer... Eu sou contra, por isso. exemplo, a teoria da prosperidade, essa coisa da prosperidade a todo custo. Os meus amigos sabem disso. Eu não acredito nisso. Eu acredito em trabalho, na graça, na conexão, né? Mas também do cara vir e me abraçar e dizer assim: irmão, fica firme, porque dessa luta você vai tirar uma grande lição. Venha sentir o esfolão que eu levei, cidadão. Não me enche o saco, desculpa, meus amigos. Sandro ali levantou a mão. Mas é bem por aí. Cara, achar que eu tenho que ficar passando por isso e me assim, uma santidade ou uma santificação. Cara, eu quero que isso acabe logo. Você acha que eu estou tendo prazer nesse troço? Estou tendo nada. Essa é a verdade, estou tendo nada. É isso. Eu penso que a única coisa, assim, que eu penso é o sofrimento ele vai nos atingir, né? E aí é como que a gente vai lidar com esse sofrimento. Aí que está a grande questão e esse ponto concreto. Ninguém quer, eu não quero. Eu sou contra essa teologia também de que tenho que ficar no sofrimento e mergulhar no sofrimento. Não desejo ele. Agora, quando ele chegar, aí a gente tem que saber, pelo menos, ter um norte, ter como que eu vou reagir a ele? Vou entrar em depressão? Vou pôr o meu Deus em xeque? Como que vai ser isso? Então, vamos seguir aqui. Tem o Rômulo com a mão levantada, depois o Rogers. Vamos lá. Vai lá, Rômulo. Depois o Rogers e depois o Sandro também. Beleza. Então, ouvindo o Manga aí, ouvindo essa provocação do Nascimento sobre, né, querer conhecer um pouco mais do Richard Rohr, nesse próprio livro, em outros livros ali, o Richard Rohr, ele relata muitas experiências pessoais, mas essa questão da dor que ele traz nesse capítulo em particular, ela é uma questão que na nossa vida, em alguns momentos, como o Manga falou, dos ciclos, em alguns momentos ela vai acontecer, né? E uma coisa que eu lembro que o Wesley nos falava muito na nossa jornada juntos, que o Rohr ele também cita isso em alguns momentos, Thomas Merton também fala bastante sobre isso, é que nós temos que aprender a acolher o momento, acolher o sentimento, vivenciar, experimentar, entender o que ele tem para ensinar e depois praticar o desapego, né? O Wesley sempre falava sobre isso. A gente acolhe, vivencia, aprende e depois deixa ir, né? Pratica o desapego. Porque gostar de sofrer ninguém gosta, ninguém aqui é masoquista, né?
Só que a gente vai ter ciclos ali que vão acontecer. E aí eu lembro de novo do Wesley, porque ele sempre dizia uma coisa que eu falei, acho que há 2 encontros atrás: a dor e o amor, eles são 2 grandes mestres, né? Só que quando a gente está vivendo os momentos de amor ali, o for fun, é carnaval e curtição, que bom que é. Mas na dor, cara, todo mundo chora, todo mundo grita, todo mundo geme. A dor é um momento de equalização, onde eu percebo o outro diferente, onde eu desço do meu pedestal e olho no olho do outro ali, né? Onde eu calço o sapato que aperta o outro ali, e aí eu puxo aquela questão que o Manga disse. Talvez aquele meu momento de dor me traga um pouco mais de empatia para acolher o próximo. E aí, com isso, a gente pratica o desapego, deixa aí, mas aprende algumas lições também durante esses ciclos, né? Usando o termo do Nascimento ali, tomando um espolão. Então é isso, gente, é entender que, pelo que o Rohr apresenta, são ciclos e a gente tem que praticar essa questão do dar boas-vindas, acolher, aprender e depois deixar ir. Deixar ir entendendo que os momentos de dor, eles podem ser um equalizador também, né? Era isso. Obrigado, Rômulo. Rogers, vai lá, Rogers. Opa, bom dia a todos aí. Acho que vai ser a primeira vez que eu vou contribuir com o grupo, né? Eu tenho há pouco mais de 5 anos feito um trabalho voluntário como mentor, uma instituição de ensino aqui em Curitiba, e eu percebi que a questão de saúde mental hoje ela é premente, né? É o que mais é a mais prevalente de todas. Então não importa se o camarada vem para uma orientação de carreira ou de negócio, em algum momento você vai conversar com a pessoa sobre saúde mental. E todos nós, né, ficamos um pouquinho alterados aí nessa pandemia, e isso para dizer o mínimo, né? O que me chama atenção, o que me chamou mais atenção no livro do Rohr, é que como a nossa cultura, ela é avessa a aprender qualquer coisa com relação ao sofrimento. Nós aprendemos a endeusar, né, a idolatrar a autoajuda, né, o sucesso. Então, isso são parâmetros, né, são indicadores mais importantes, mais proeminentes hoje em dia. Quando, na verdade, por exemplo, a gente deveria aprender muito mais com o livro de Jó, que o próprio Nascimento aí me citou, né? Já que o Nascimento me citou, eu me senti obrigado a responder. E o livro de Jó, ele começa com isso. Ele começa com essa ideia, né, de que alguma coisa está errada com o Jó. Porque se Jó está sofrendo, é porque ele merece. Mas a vida não funciona assim. O sofrimento não está atrelado a você merecer ou não merecer. O sofrimento acontece. O problema é que nós ensinamos a nós e aos nossos filhos que o sofrimento é uma coisa ruim, né? E aí nós temos uma geração que é floquinhos de neve. Não é à toa que nós temos uma geração extremamente fragilizada com relação a sofrimento, a frustração, a decepções. Isso preocupa, porque onde foi que nós erramos? Como educadores, ou como pais, né? Ou como orientadores, né? Como pastores, como líderes, onde nós estamos errando para criar uma geração tão pouco resiliente e tão pouco consiga compreender que a vida também é feita de tropeços, né? Eu achei interessante que o livro do Rohr, ele chama atenção no sentido de que o sofrimento, ok, ele pode não ser o normal, mas eu preciso aprender a lidar com o sofrimento. Eu não saber lidar com o sofrimento também é um erro, né? É um erro muito grande. Tão errado quanto eu só achar que eu vou me dar bem na vida, que só vou ter coisas, só vou ter sucesso, cases para contar, quando a vida não é feita de cases, né? Jesus fez o maior sacrifício de todos. Ele sacrificou a própria vida. Por que só Jesus pode fazer isso? Por que eu, como filho de Deus, também não consigo me colocar no lugar de Jesus? Eu preciso me colocar no lugar de sofrimento para entender o que Jesus fez por mim. Eu preciso me colocar no lugar de sofrimento para entender a dor do meu irmão, para ter o mínimo de empatia por ele.
né? E nós estamos esquecendo isso. Então, eu achei interessante, porque o livro do Rohr é uma puxada de orelha, e se a gente for para o lado da psicanálise, né, nós temos aí 3 grandes escolas de psicanálise no mundo. A do Freud, que é muito conhecida, né, a do Adler, que falou muito sobre individualismo, e a terceira escola de psicanálise, principalmente de Viena, é do Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um camarada que foi prisioneiro, né, de campo de concentração na Segunda Guerra. Ele escreveu algumas coisas a respeito dessa vivência que ele teve, dessa experiência que ele teve, e como ele aprendeu a lidar com o sofrimento. Está na hora de a gente resgatar referências cristãs, né, referências importantes na nossa vida, para poder responder algumas questões que a gente tem hoje em dia, que não se responde com um livro de autoajuda, não se responde com uma bela pregação, mas se responde, sim, com o sofrimento que uma outra pessoa, que um outro irmão, teve e passou por uma situação que eu ou que você tenha passado também. E é assim que a gente cresce, né? Então, eu queria colocar para vocês esse meu compartilhamento. Eu acho que o livro do Rohr, ele vem muito de encontro ao que a gente precisa hoje, né? Que é questionar toda uma cultura de autoajuda, toda uma cultura de prosperidade, toda uma cultura de só se falar coisas boas no púlpito, quando, na verdade, a vida tem muito mais do que isso, né? A vida também é feita de tropeço, a vida também é feita de aprendizado, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Rogers. Só que, complementando, lá no nosso grupo do WhatsApp, nós temos para quem ainda não começou a ler o livro, ou quer começar, enfim, tem o link lá do PDF, tá, para você baixar, enfim. Esse livro, ele só tem a publicação em inglês, e o nosso amigo Wesley Cavalheiro, ele teve a bondade aí de traduzi-lo para o português, e disponibilizou para a gente em um dos treinamentos que a gente fez. Então, ó, vamos dar uma corrida no tempo. Nós temos o Sandro Silveira e depois o Kiko para falar ainda. Então, vai lá, Sandro. Bom dia a todos. Só complementando bem rapidinho, porque o Roger aí fechou a minha linha de raciocínio. Nós sempre, em nossas orações, nós falamos que queremos ser igual a Cristo, né? Igual a Jesus, cantamos e falamos. E a palavra de Deus, e a história, né? E a vida dele fala que ele foi um homem forjado em dores. Então, não tem como eu ser igual a Cristo se eu não passar por dores, né? Então, se o próprio Filho de Deus, né, foi forjado em dores, foi provado em dores, né, e se eu quero ser igual a ele, a escola é essa, não tem como, né? E na relação dos amigos ali, que o meu amigo, embora ele me considere talvez um caminhante, mas ele é meu amigo, eu vejo também em Jesus, né, porque em Jesus nós vemos toda a referência que nós precisamos, seja em qualquer área da vida, né? Quando ele chama os amigos dele e diz assim, olha, estou angustiado, vamos subir ali para orar comigo, venham ter um tempo comigo, porque eu estou angustiado, né? E ele volta e encontra os amigos dormindo, né? E eu vejo que na nossa vida é assim, muitas vezes nós vamos estar ali angustiado, precisando dos amigos, até mesmo convidando os amigos de alguma forma, e os amigos não conseguem permanecer com os olhos abertos, né? Você vê que muitas vezes os amigos estão dormindo, né? E você precisa de um amigo, né? Você precisa dessa companhia. Então, se o próprio Jesus convida os seus amigos para estar com ele naquele momento de angústia e encontra eles dormindo, né? Ele nos dá uma grande lição, cara. Tem momentos que é você e o Pai, né? E é nesse momento aqui que eu vou alinhar as coisas com o Pai, né? Não pode ter interferência humana, não pode ter interferência
dos amigos, dos caminhantes, né? Então, eu vejo que Cristo, ele é, né? Ele nos mostra o que foi ser humano, né? O que foi estar na nossa pele e como que ele resolveu todos esses dramas, né? E eu creio que, no mais, o Roger aí já complementou tudo, o Rômulo também, só queria contribuir com isso. E dizer, Nascimento, ó, eu não sei fazer coraçãozinho aí, mas estamos juntos. É uma delícia a gente debater, discutir e ser controverso, né? Eu acho que essa é a grande riqueza, né? E você é um amigo muito especial. Você está na categoria dos amigos. Eu falo que tem amigo que é que nem o frango no café americano, que só bota o ovo e cacareja, e tem amigo que é bacon, que dá o couro, que é o porquinho. E você pode ter certeza que você é porco para mim, tá? No bom sentido, dá o couro, tá? Eu assim, só para... Já vou rodar ali, mas como eu também fui citado, direito de resposta, é que o meu olhar é o seguinte, eu não tenho competência para ser Jó, e até escrevi ali no grupo, humanos não têm a competência e não podem ter a pretensão de querer ser igual a Cristo, na minha opinião, na essência. Eu sou muito, muito, muito pior. Então, por exemplo, não são algumas lutas, e aí a gente tem que partir da individualidade. Algumas coisas que me incomodam, me perturbam e me causam medo, né? Você é um conselheiro meu, né? Um mentor meu também. Você sabe as coisas que me incomodam e me perturbam, me causam medo, que é diferente para o Roger, que é diferente para cada um. Eu acho que o outro desafio nosso é entender uma coisa chamada individualidade. Somos sim diferentes. Então, quando eu venho para você e digo assim, seja forte, seja valente, Josué está escrito, não temas, tá? Para você pode ser uma alavanca, para mim não, né? E alguns vão funcionar pela teoria da prosperidade, né, que o Roger trouxe, outros, no meu caso, já não funciona, eu já sou hiperracional, mas eu sou radical nos dois extremos, né? Maravilha. Vamos lá, Kiko. Bom dia a todos. Vamos colocar mais pimenta nesse negócio. Que delícia. Eu vou Um muito... minutinho. Eu Só vou um muito... minutinho, Kiko. Pode falar. Vocês que já viram a foto, não tá a cara do Richard Rohr, Kiko? É o próprio, Fabiano, é o próprio. Então, gente, essa questão das dores, e como a nossa vida realmente ela não é linear, e a gente passa por altos e baixos, né? Eu já conheço o Nascimento há muitos anos, já comungamos aqui na mesma igreja, caminhamos, trilhamos em alguns negócios próximos, né? Eu venho de ser executivo de grandes empresas, como o Nascimento também veio, né? Agora estou trilhando há 24 anos como empreendedor, e quando a gente é empreendedor, a gente sabe o que é ser esfolado, o que é não ter garantias, né? E ter esses loopings que a vida dá, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Tem momentos que eu falo que eu me vejo, não parafraseando como Jesus, né? Mas como Jesus tinha os 12 discípulos e o amigo dele era Lázaro. Então, o que acontece no teu dia a dia? Você caminha com 12 discípulos, né? Que você não pode confiar neles. Porque você chama os caras para orar, eles estão dormindo. E são discípulos. São pessoas que caminham do seu lado, né? E se a gente vê o relacionamento de Jesus com Lázaro, Lázaro não era alguém que caminhava diretamente com Jesus, e você nem vê relato de Lázaro pregando. Mas quem era o amigo de Jesus? Era Lázaro, né? E na minha vida, no dia a dia, eu tenho essa situação. Eu sou membro de uma igreja de 1.600 membros, sou líder de um ministério de casais com mais de 40 líderes. O meu melhor amigo é um cara católico. Ele não está dentro da igreja. É o cara que chegou esses dias, eu tinha que tomar algumas decisões, e às vezes o irmão chega e só ora, fala, irmão, Deus abençoe esse novo, Deus não sei o que lá, mas ninguém me fala a verdade. Ninguém me fala a verdade. Esse meu amigo me chamou na empresa dele, gente, só faltou arrancar uma balaústra, mas me moer no cacete. Desculpa a expressão.
sabe? Ele me chamou lá, me deu de dedo na cara, mas me esfolou mesmo, sabe, Nascimento? O cara faltou me arrancar o couro. Eu saí de lá totalmente desmotivado, totalmente perdido. Passou a meia hora, ele me mandou um áudio falando, cara, eu te falei tudo isso porque eu te amo. Alguém tem que te falar a verdade nessa vida. Alguém tem que te falar que esse caminho está errado. Né? Então, a gente tem que se atentar, porque a amizade, é isso que o Nascimento está falando, é algo muito complexo. Né? Eu que sou um cara muito falante, eu vou nos lugares, eu abraço todo mundo, e tá falando que eu pareço aí com o escritor, né? O pessoal fala que eu pareço com o Rafael Greca. Eu falei, não, o Rafael Greca é feio demais, gente, Deus me livre. Né? Mas, assim, a gente vai, a gente é muito dado, eu sou vendedor, né? Visita muitas pessoas, tudo, mas eu falo assim, a amizade é algo muito complexo. Amigo é aquele que te fala a verdade. Se você for analisar, quando Jesus chegou lá para atender Lázaro, as irmãs de Lázaro já queriam catar um porrete, gente, vamos parafrasear aqui, e bater em Jesus. Onde que você estava que você não veio aqui cuidar do seu amigo? Né? E muitas vezes a gente está passando por momentos difíceis, né? E os próprios da fé não te falam a verdade. Os próprios da fé vêm com muita... fica parafraseando, fica contextualizando, né? E não chega em você e te olha dentro dos teus olhos e fala, cara, você está errado, para de fazer isso. Tá? Ou senão dá só um trechinho da Bíblia para o cara ler. Gente, naquela hora nem orando o cara está. O cara não consegue nem orar. Eu sei, porque eu já passei como empreendedor por várias situações de um mês estar andando de Mercedes com 100 mil de reserva na conta e depois você está sem dinheiro para pagar o IPVA do carro. E o cara só te abraça e fala, Jesus te ama. Dá vontade de você meter a mão na cara do cara. Tá? Então, eu sou sanguíneo, eu falo mesmo, eu sou um cara bem transparente, né? Até na nossa igreja lá, o nosso pastor líder, que é o pastor Kleber, eu sou o Nascimento conhece o pastor Kleber, que é meu pastor há 23 anos, foi pastor dele, um cara que é amor, assim, amor, e quando eu vim ministrar nessa nova igreja, o pastor pegou e já avisou todo mundo, falou, o irmão Kiko aí é meio bolsonarão, vocês tomam cuidado que a pancada vem seca aí do púlpito, né? E é assim que a gente é, e muitas vezes, para a gente realmente amar o nosso irmão, eu tenho que olhar dentro dos olhos dele, para o Sandro, que eu estou vendo aqui, que eu nem o conheço, e se ele me pedir um conselho, eu tenho que ser sincero com ele, irmão, a gente tem que ser espiritual, mas a gente que é empreendedor, a gente tem que chegar e falar, irmão, deixa de ser vagabundo, irmão. Para com isso que você não está fazendo. Você tem que tomar a tua linha, não adianta chorar se você não tem ação. Porque muitas vezes a gente fica muito no espiritual e não fala o que tem que ser falado. Então a gente tem que ser espiritual, a gente tem que ler a palavra, pedir de Deus a palavra, mas a gente tem que ser verdadeiro. Que enquanto a gente não ser verdadeiro, a gente não vai conseguir ajudar ninguém. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto da forma do livro, que traz que nós temos que aprender a entender o que eu vou fazer com o que fizeram comigo. Não ficar chorando com o que fizeram comigo. Eu tenho que pegar o que fizeram comigo, resolver e bola para frente e subir. Né? Como diz o pessoal que é muito otimista, né? Foguete não tem ré, né? O negócio é para cima, o problema está aí, mas eu preciso prosperar. E eu só vou prosperar se eu trabalhar. Tá bom? Um abraço a todos, Deus os abençoe. Gente, eu queria fazer... Na verdade, é um spoiler, né? O próximo capítulo vai dar... Eu não quero nem... Gente, o próximo capítulo, eu imagino o que vai acontecer... Gente, é o seguinte... Melhor pular, né? Melhor pular o próximo capítulo. É melhor pular, né, Roger? Vou no próximo, Manga. É o seguinte, eu queria pedir a permissão de vocês. Eu escrevi esse devocionário, um devocionário que eu escrevi no campo da espiritualidade para falar de espiritualidade para qualquer tipo de crença. Lógico que tem conteúdo cristão, porque a minha espiritualidade é cristã, mas é um devocionário para ajudar pessoas no
nesse aspecto da espiritualidade, né? Então, se vocês tiverem interesse, é só me passar o nome e tal, aí, acho que é R$ 65 já com correio, e aí eu mando para vocês, se vocês tiverem interesse. É um material legal para presentear pessoas, tá? Quem quer trabalhar com espiritualidade com as pessoas, quer uma reflexão para cada dia do ano. Então, é bem interessante. Tá? Eu vou deixar aqui, vou colocar no chat meu e-mail, e aí vocês é só mandar um e-mail para mim, e eu passo o Pix, essas coisas todas. Tá bom? Você faz o Pix para nós? Opa! O Nascimento não falou que tem que passar o Pix? Já tô. É isso aí, passar o Pix. E eu quero um dos seus livros também, tá? Pode reservar um para mim, por favor. Tá joia. Estou botando aqui. Muito obrigado. O meu e-mail, tá bom? Aí, ó. Obrigado, Manga. Olha, como o Manga disse ali, o próximo capítulo vai pegar fogo, então, hein? Vai pegar fogo. Então, se vocês puderem, dê uma lida no próximo capítulo. Um dos tópicos ali se chama família odiosa. Aí o pau quebra. Quando ele usa esse termo de família odiosa, ele pega o texto ali, a fala de Jesus ali, que é aquele que não abandonar pai e mãe e tal. Aí vocês vão ver o que vai virar isso aqui no próximo tópico. Vamos precisar de mais terapeutas no grupo. Verdade. Mas, eu quero agradecer aí a todos vocês, o Dimas, o William, o Fleury, que está aí quietinho, o Davi também, o Wagner, primeira vez que participa, o Sandro também nesse novo formato aqui, é a primeira vez que ele participa, Roger, Nascimento, o Kiko, Rômulo, te agradecer aí pelo auxílio aí com os slides do Manga, e também ao Manga, né? Muito obrigado a todos. Tchau, Manga. E vamos encerrar agora com uma oração. Quem se propõe aí a trazer essa oração para nós? Vou deixar em aberto. Tá? Uma oração de agradecimento e de bênção por nosso dia, por os nossos empreendimentos, para nossa família. E também dentro disso que a gente ouviu hoje, né? Para que a gente possa ter, muitas vezes, a humildade de, assim, de vivenciar, né? De, como o Manga colocou lá no começo da apresentação dele, de abraçar o paradoxo. Tá bom? Então, fique à vontade. Você aí pode... Quem vai orar por nós? Vai lá, Kiko. Deixa eu abrir o microfone aqui, então. Eu fui apagar a mãozinha, mas estamos aqui para orar. Ó, o Rômulo já caiu na risada lá. O Richard Rohr vai orar por nós. Ah, é? Eu quero a bênção de quem prefere a luta, tá? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã, queremos te agradecer pela palavra que recebemos e que tenhamos realmente a direção do teu Santo Espírito para esmiuçar essa palavra, por mais que houve contendas em muitas situações de concordâncias ou não, mas nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para crescer, e nós somos humildes para entender que o Senhor traz a tua palavra de diversas formas, ó Pai. Declaramos a tua bênção sobre a vida de cada um dos irmãos, sobre os seus negócios, sobre os seus propósitos, sobre tudo que eles têm em mente, o que eles têm que fazer nesse dia, e que nós tenhamos a direção do teu Santo Espírito em tudo que fizermos, e que principalmente, ó Pai, que nós possamos ser uma bênção na vida dos nossos irmãos e do nosso próximo. Nos leva com a tua paz, com a tua direção, e que tenhamos realmente o discernimento da tua palavra em tudo que fizermos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Amém. pessoal. Bom dia, grande abraço, amigo. Obrigado, um abraço. Bom dia a todos. Felicidades, Valeu, gente. pessoal. Até mais. Bom dia. Bom dia. Tenha um bom dia. Opa, Você vai pedir um livro para ele? Peça aí para mim também, junto com o seu, e aí eu faço o Pix pro amigo. tá bom? Combinado. Fechou? Fechou. Um abraço. Valeu, Nasser. Bom dia aí. Tchau, irmão. Tchau, Tchau, tchau. Sandrão.
Mandei uma mensagem. Tchau, meu amigo. Tenha um bom dia. Mandei uma mensagem para o Sandro, que diz que é meu amigo. Está escrito assim: tem horário de atendimento, só no horário comercial. Obrigado pelo contato.